A palavra quilombo tem origem do grupo africano Banto, que quer dizer algo como sociedade guerreira com rigorosa disciplina militar. Mas afinal, o que foram os quilombos? Os quilombos, também conhecidos como mucambos, eram locais de refúgio de negros e afrodescendentes, que ficaram conhecidos como os quilombolas, escravizados no continente americano no fim do século XVI até o século XIX. Os escravos que fugiam das fazendas buscavam no quilombo, além da liberdade e o direito à vida, mas também os costumes e o laço com sua cultura tradicional até então perdidos. Sua localização se dava em regiões de difícil acesso dentro da mata, para evitar que fossem recapturados. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer o quilombo mais famoso da nossa história, o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares é considerado por estudiosos um dos maiores símbolos da resistência dos escravos na região Nordeste. Atualmente, compreende a região da União dos Palmares, município do estado de Alagoas, que carrega esse nome em memória do quilombo que se instalou naquela região. Palmares tinha 360 quilômetros de extensão e abrigou em torno de 20 a 30 mil indivíduos. Sua estrutura física era muito segura, composta por um conjunto de mucambos, aglomerado de casas, onde essas portas eram colocadas segundo a pontos cardeais. A pavimentação seguia de acordo com a estrutura dos ancestrais. Suas ruas eram traçadas de maneira africana, rua única, longa e reta. Alguns historiadores afirmam que servia como uma forma de defesa, já que pela forma simples, a única não permitia nenhuma vantagem ao inimigo que tentasse armar uma emboscada. Apesar de não terem deixado muitos registros, sabe-se que os quilombolas estavam governados por uma espécie de rei. Gangazumba foi o primeiro grande chefe conhecido no Quilombo dos Palmares. Em 1677, sob seu comando, Palmares enfrentou uma guerra contra a expedição portuguesa de Fernão Carrilho. Muitos foram presos e mortos. No ano seguinte, em 1678, o governador Pedro de Almeida fez a primeira proposta de paz a Gangazumba, oferecendo união, bom tratamento e terras, além de prometer devolver as mulheres e filhos de negros que estivessem ao seu poder, desde que submetessem à autoridade da coroa portuguesa. Gangazumba aceita a proposta, o que levou moradores de Palmares à reprovação e fúria. Foi envenenado e morreu, passando a liderança a seu sobrinho, Zumbi. Zumbi nasceu em Palmares, mas foi capturado e criado por um padre português ainda criança, sendo batizado de Francisco. Aprendeu latim, português e os costumes do catolicismo. Em 1670, com 15 anos, Francisco desapareceu, deixando ao padre um bilhete que anunciava sua fuga para Palmares. Ele retornava para assumir sua liderança e enfrentar muitas batalhas em defesa do quilombo. Os quilombos tinham uma organização parecida com as aldeias africanas, de acordo com a tradição dos quilombolas. Havia divisão de tarefas e todos trabalhavam. Viviam principalmente da agricultura de subsistência e pesca. Podiam viver de acordo com seus hábitos culturais africanos e praticar livremente seus cultos religiosos. Era muito comum que fazendeiros e senhores de engenho contratassem homens armados para desfazer os quilombos e capturar escravos fugitivos. Ocorreram vários combates entre esses homens e os quilombolas durante o período colonial. Os quilombolas resistiam e muitas vezes protegiam o quilombo mantendo sua existência e a tradição mais vivas possíveis. O fim de Palmares se deu a partir de inúmeros combates com senhores de engenho a mando da coroa portuguesa. Por volta de 1690, as autoridades contrataram o paulista Domingos Jorge Velho, bandeirante conhecido por caçar índios em São Paulo, para liderar a invasão e destruição definitiva de Palmares. Em troca, Bandeirante exigiu 100 mil em dinheiro, mais um quinto do valor dos quilombolas capturados, 500 mil réis em panos e roupas e o perdão tanto dos crimes que havia cometido quanto do que viesse a cometer. Não bastasse isso, as autoridades deram ao Bandeirante o poder de prender qualquer pessoa suspeita de colaborar com os quilombolas. No primeiro ataque, em 1692, o exército de Domingos Jorge Velho foi derrotado. Percebendo que não seria fácil derrotar os quilombolas, o Bandeirante exigiu das autoridades que enviassem mais armas e munições. Milhares de homens foram recrutados em todas as capitanias do Nordeste para fazer parte do exército que atacaria Palmares.
Assim, em 6 de fevereiro de 1694, o Quilombo dos Palmares foi atacado pelo exército do comando de Domingos Jorge de Velho. Os quilombolas resistiram, mas acabaram derrotados. Zumbi, apenas ferido, conseguiu fugir e resistiu por vários meses, organizando ataques contra os senhores de engenho. No entanto, Antônio Soares, um homem da confiança de Zumbi, foi capturado e, após ser torturado, revelou o esconderijo de seu líder. Após a descoberta do esconderijo, Zumbi sofreu uma emboscada e morreu no dia 20 de novembro de 1695. As circunstâncias da sua morte são objetos de debate. Para uns foi suicídio, para outros foi assassinato. De qualquer modo, a cabeça de Zumbi foi cortada e levada para Recife, onde foi colocada em um poste. Era uma forma das autoridades desencorajarem novas tentativas de fuga e acabar com boatos de que Zumbi era imortal. Morria o homem, surgia um mito. Um mito tão forte que nos dias de hoje, parte da comunidade negra do Brasil escolheu a data da morte de Zumbi, 20 de novembro, para comemorar o Dia da Consciência Negra. A data foi transformada em feriado em algumas cidades brasileiras. Segundo alguns estudiosos, muito se fala a respeito da vida de Zumbi. Devido à sua educação católica, especula-se que sua real causa jamais teria sido o instrumento da liberdade. Assim como também a ideia de imortalidade era um fator determinante. Isso garantia a confiança e a liderança dentro do quilombo. A questão da escravidão é um fator histórico, que sempre existiu em todas as sociedades desenvolvidas. A escravidão sempre existiu na África, porém, não justifica o tráfico de africanos praticado por portugueses e outros europeus. Muitos simpatizantes dos grandes fazendeiros, na tentativa de desumanizar a figura do herói, procuram uma forma de transformar a imagem da vítima na imagem do carrasco. Zumbi é o símbolo da luta numa sociedade oprimida. Zumbi não é apenas uma figura histórica, mas também é a imagem refletida na face do afrodescendente brasileiro. Zumbi dos Palmares não é só uma figura de grande porte físico, com instrução além de suas expectativas para a época. Ele é parte da identidade cultural do negro hoje no país. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina o decreto que acaba com a escravidão no Brasil. E como estão as coisas hoje, mais de 100 anos depois? Preconceito, violência, miséria, semente de zumbi. Ser semente de zumbi é lutar contra o preconceito, é lutar contra as circunstâncias da vida, é mostrar sua cultura, sua dança, sua música, sua arte. Ser semente de zumbi é contrariar, ir para a escola, fazer faculdade, fazer a diferença. Ser semente de zumbi é ser sábio, sem ter ido à escola. Ser semente de zumbi é saber a importância do seu papel no Brasil. É lutar para ter um mundo melhor. É lutar para ter um mundo de igualdade. Eu também não consegui fugir disso aí. Sou mais um. Forrest Gump é mato. Eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Daria o filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor, vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pardo sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra a pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admitou, seus carros é bonito, é. E eu
não sei fazer. Internet, videocassete, os carros loucos. Atrasado eu tô um pouco, se tô